agradeço o convite, mas não só agradeço, como é com algum entusiasmo que participo nesta sessão. Tenho naturalmente evitado em absoluto falar sobre política de cultura e cultura, mas estes livros permitem-me dizer alguma coisa sem com isso estar a falar daquilo que foi naturalmente o papel e aquilo que foi a minha atividade enquanto Ministro da Cultura. E permite-me, em primeiro lugar, porque das várias dimensões do exercício de um cargo governativo, há uma que foi mesmo muito interessante, que é o posto de observação. Ser Ministro dá-nos um lugar de observação verdadeiramente singular e único. E eu queria olhar para o Porto e para a política cultural no Porto a partir desse lugar de observação, portanto, não como ator e agente, mas como um observador não participante para este efeito. E permite fazer observações sobre a natureza humana, eu sobre isso não vou dizer nada, sobre aquilo que são as dimensões sociais e culturais, uma espécie de cartografia do país, mas também uma observação sobre a dinâmica política de norte a sul e de oeste a oeste. E nessa observação, e eu vou apenas falar do Porto, de facto, o caso do Porto na cultura é um caso mesmo singular e que contrasta por bons motivos com o resto do país. Eu julgo que uma das coisas em que nós precisamos mesmo de avançar em Portugal quando falamos de política cultural é na ideia de responsabilidade partilhada. A ideia de que a responsabilidade da política de cultura não pode recair apenas sobre a Administração Central e o Ministério da Cultura, tem de ser uma responsabilidade partilhada com o poder local, e é-o, mas também com a sociedade civil e com os privados. Mas há uma coisa que neste lugar, neste posto de observação, eu não encontrei uma resposta definitiva, mas tenho algumas respostas indiciárias que me permitem perceber o que é que faz a diferença. Porque é que há autarquias onde o compromisso com a cultura é maior, e não é só um compromisso no sentido do investimento político e investimento orçamental, mas também compromisso substantivo com aquilo que é feito na cultura, e outros onde não é. E há uma coisa que vos posso garantir. A cor política é uma variável espúria. Não é a cor política que explica que haja autarquias onde o investimento na cultura ou o compromisso com a cultura é maior e noutras menor. Portanto, devemos afastar essa explicação. Há uma explicação que me parece bastante presente, não sei se explica tudo, que é as autarquias onde o Presidente da Câmara é também o vereador da cultura, são normalmente autarquias onde esse compromisso é maior. E há algumas no país. É o caso do Porto. E já lá voltarei a este tema, mas queria começar naturalmente por saudar esta iniciativa desta coleção de livros, porque, na verdade, permite consolidar, refletir e ter um olhar sobre aquilo que foi o legado e a ação das políticas públicas de cultura aqui no Porto. Estes livros têm uma estrutura que eu imagino que vai ser sempre comum nos restantes volumes. Diria que este próprio exercício de fazer um balanço desta natureza devia ser a regra e não a exceção naquilo que é a atividade política aos mais diversos níveis e, naturalmente, autárquico, porque permite fixar um legado, promover a reflexão e estimular uma coisa que é fundamental nas políticas públicas, que é a continuidade. Garantir que não há descontinuidades e rupturas entre mandatos sucessivos. E tem também uma outra vantagem, que essa vantagem é uma singularidade do poder autárquico, que é o tempo. O poder autárquico tem, por regra, mais tempo para desenhar políticas, para implementar políticas, para avaliar políticas, para monitorizar as políticas. E, na verdade, aqui estamos a falar de uma década. Uma década é o tempo adequado para o desenvolvimento das políticas públicas e isso é fundamental. E quando olhamos para uma cidade, e diria que para uma cidade cosmopolita, isso é ainda mais verdade, as cidades e as cidades cosmopolitas são uma espécie de laboratório interessante para perceber, por um lado, aquilo que é a dinâmica cultural, a recomposição dos tecidos sociais, mas também aquilo que é influenciado pela iniciativa política. E isso suscita um tema que está, aliás, presente
em tudo aquilo que foi feito nesta década nas políticas de cultura e que está refletido nestes 2 primeiros volumes, talvez ainda mais naquele dedicado ao Teatro Municipal e ao Rivoli em particular, que é o propósito das políticas de cultura numa cidade. Tipicamente, o argumento que um responsável político mobiliza para justificar o investimento e o compromisso com a política, ou os argumentos são de natureza quase utilitarista. Quer dizer, há um valor económico que resulta do investimento na cultura e que numa cidade como o Porto ou numa cidade como Lisboa isso é muito visível porque permite qualificar e diferenciar a oferta e também a oferta turística. Portanto, há vantagens económicas a investir na cultura. Há um outro argumento que é a forma como a cultura promove a coesão social e em cidades, em grandes metrópoles como o Porto, isso é verdade, porque é aquilo que permite colar uma realidade social que tem tendência para deslaçar, portanto, afirmando uma identidade partilhada e construindo essa identidade, portanto, promovendo a coesão social, combatendo as desigualdades através da cultura. De certa forma, nós podemos olhar para a cultura como uma espécie de elevador social do século XXI, como a educação foi do século XX. Mas a verdade é que quando pensamos nos consumos, na fruição cultural, talvez ainda seja mais adequado utilizar este termo, que cada um de nós faz, ninguém vai ao Rivoli, ou ao Batalha, ou ao São João, ou à Casa da Música, ou a Serralves, para promover valores económicos ou para promover, ou como agente da coesão social. Nós fruímos a cultura porque isso nos dá prazer, porque é um fator de realização pessoal e individual. Ora, o que é fundamental, isso aliás está refletido nos livros, e os livros resultam daquilo que tem sido a ambição e o compromisso político no Porto para a cultura, é que o valor da cultura está no essencial na sua inutilidade. Bom, isto é bastante impopular, afirmar a inutilidade como valor. Isto é, aquilo que nós beneficiamos individualmente não é mensurável do ponto de vista material e económico. Mas há uma coisa que também sabemos, é que a fruição e o benefício individual têm um valor agregado que é positivo. E, de certa forma, essa é a história da política cultural aqui no Porto, e há que não escondê-lo, em contraste com o que era a política cultural no Porto antes deste Executivo assumir funções. E isso é importante porque resulta de vários compromissos. Tem um reflexo orçamental, isso aliás é referido em vários dos depoimentos, que são muito interessantes, os depoimentos que estão recolhidos no livro. Esse próprio exercício de recolher e fixar os depoimentos é fundamental, mas nós tendemos, não quero dizer sobrevalorizar, mas tendemos a colocar uma ênfase, a meu ver, muitas vezes excessivo naquilo que é o compromisso orçamental com a cultura. O compromisso orçamental é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. Mas há um compromisso orçamental muito significativo, mas o que é fundamental é aquilo que são os compromissos políticos e simbólicos. Desde logo, há uma década, o resgate do Rivoli, e como isso desencadeou todo um processo e toda uma afirmação na cultura no Porto. O papel também desta Feira do Livro, que tem especificidades e singularidades, e que também recuperou a cidade, esta zona da cidade, o tipo de ocupação e de fruição que era feito, e como isso permite também juntar a memória e a identidade àquilo que é a projeção da cultura para o futuro, a atribuição das tílias e o significado que isso tem. E por isso, quando nós olhamos para aquilo que é o conjunto do país, o Porto é mesmo um caso raro no investimento da cultura. E quando falo de investimento não estou, repito, a falar apenas de investimento financeiro. E falo, e eu pego numa expressão que o Tiago Guedes utiliza no livro sobre o teatro, falo sem ensimismamento, isto é, sem um olhar excessivo sobre si próprio, como é próprio do cosmopolitismo, uma capacidade de olhar para fora. Falo sem receio de ser não consensual, para utilizar uma expressão que o Rui Moreira utiliza numa das entrevistas, já não sei em qual, e com ambição. A propósito ainda
do Rivoli, do Teatro Municipal do Porto, a certa altura é dito um teatro municipal não é um teatro nacional dos pequeninos. E esta questão da ambição é mesmo fundamental, porque também por vezes é isso que falta, não é apenas os recursos financeiros. E isso permite ao Porto, no fundo, ter uma ambição e um não ensimismamento que é fiel e coerente com aquilo que é, no fundo, também a distinção caracterizadora da cidade, ao mesmo tempo cosmopolita e popular, para falar de uma espécie de coligação social e cultural que existe nesta cidade. E essa coligação permitiu uma aposta política que consolidou e estimulou uma visão artística. Isso é talvez o legado mais importante, e um legado que, se tivesse de passar por um crivo, que eu diria que é o crivo do Paulo Cunha da Silva, que é de facto uma figura preponderante, mesmo que ausente na maior parte desta década, mas preponderante na definição da visão, este legado julgo que passaria esse crivo, e talvez isso seja a forma mais elogiosa de olhar para aquilo que foi esta década. Para o fim, eu queria deixar uma inquietação e uma questão que é, e agora? Como é que se mantém viva esta ambição? Uma ambição que, aliás, deve ser renovada. Há certamente aqui entre os presentes muitos que terão de novo responsabilidades autárquicas, e quando nós olhamos para o panorama cultural do país, da oferta, dos equipamentos, por exemplo, até para pegar de novo no Rivoli, na centralidade que a dança teve tem no Rivoli, teve no sentido deste novo Rivoli, é muito difícil olhar para um país como Portugal e pensar que nós só temos uma companhia nacional de bailado. Designadamente, quase duas décadas passadas do fim do Ballet Gulbenkian. Não deveria a cidade do Porto ter uma companhia nacional de bailado, como tem hoje uma orquestra dedicada à dança contemporânea? Com aquilo que foi o percurso que o Rivoli fez nesta década, não era o momento de dar esse passo? É um vazio que o país tem desde o fim do Ballet Gulbenkian. Nós só temos um teatro de ópera, só temos uma companhia nacional de bailado. Isto compara mesmo muito mal com o que se passa nos outros países com os quais devemos ambicionar comparar. E o Porto é a cidade onde faz sentido haver uma oferta deste tipo, que consolide, que institucionalize algo desta natureza. E acho que o país merecia ter uma companhia mais dedicada à dança contemporânea, que reflita o vazio que foi deixado por aquilo que foi o fim do Ballet Gulbenkian. Há duas questões que surgem nos livros e que eu acho que são verdadeiramente cruciais e que têm a ver não com este passado, mas com a construção do futuro no Porto e da política cultural do Porto. A primeira é saber se será possível segurar, sustentar o tecido cultural que foi construído a partir das políticas públicas também aqui na cidade do Porto. E a segunda é se é possível garantir a continuidade na formação de públicos. Eu em relação a estas duas questões, tenho um ceticismo estrutural. Eu diria, não é nada garantido que assim seja. Ou seja, não é mesmo nada garantido que assim seja. O Ortega y Gasset falava do pelágio do orangotango, dizendo que aquilo que nos distingue a nós do orangotango é a memória. E quando esquecemos aquilo que foi feito antes de nós, estamos a plagiar o orangotango. Isso é absolutamente verdade para as políticas públicas. Se alguém esquecer aquilo que foi a memória e o legado destes 10 anos,
e é muito fácil esquecer na política, a probabilidade de se descontinuar, isto é, de se descontinuar a formação de públicos, descontinuar a sustentabilidade do tecido artístico, é muito grande. Eu digo isto porque recordei-me desta ideia do plágio do orangotango numa resposta que o Rui Moreira dá a uma pergunta e que acho que é válido para o Porto, mas é verdade, é válido em relação a tudo o que se passa no nosso país e que é talvez uma das principais fragilidades das políticas públicas em Portugal, é que estamos sempre a plagiar o orangotango. A certa altura, de novo, já não sei em qual dos dois livros, o Rui diz, a propósito dos receios que tem em aquilo que será o futuro das políticas para a cultura, diz, eu tenho medo dos refluxos. Dizendo, aliás, que os refluxos é também uma característica do Porto. Tenho medo da destruição, não tenho medo da alternativa. Nós temos bons motivos para, em Portugal, temos sempre mais medo da destruição do que da alternativa. Ora, como é que se combate a destruição? É privilegiando a memória, consolidar a informação daquilo que foi feito, fixar aquilo que foi feito, que no fundo é o que esta coleção de livros procura fazer. E, portanto, não é mesmo nada uma coisa menor ou secundária este exercício. É a principal garantia de que não estamos condenados a plagiar o orangotango. E para que isso aconteça, acho que o Porto tem um grande desafio nos próximos anos, que é ter memória daquilo que foram estes anos na política cultural e, na verdade, em última análise, isso depende da vontade política de quem for Presidente da Câmara do Porto a seguir, que eu espero sinceramente, como lisboeta, que vem muito mesmo ao Porto, que continue com o compromisso que o Porto teve na política de cultura com o Rui Moreira. Muito obrigado.